Então agora a gente vai resolver as duas provas referentes ao segundo ano, que é a primeira avaliação do terceiro bimestre. Lembrando que foram duas provas, certo? Dois modelos de prova. E em sequência eu vou resolver as questões de acordo com os itens. Então, item 1 da primeira prova, item 1 da segunda prova, até o final dos itens. Então, lembrando mais uma vez que o tema do assunto da primeira avaliação do terceiro bimestre foi estudo dos gases e a parte da termodinâmica. No estudo dos gases a gente tinha as transformações, né? Isocórica, isobárica e isotérmica, cada uma com suas características e fórmulas. E na parte da termodinâmica a gente tinha a primeira lei da termodinâmica, que no caso a gente está envolvendo a variação da energia interna, né? Que tem a ver com a quantidade de calor e o trabalho. E a parte da segunda lei, que é a parte das máquinas térmicas, que é o fluxo de calor gerando de uma fonte quente para uma fonte fria ou de uma fonte fria para uma fonte quente. E a gente tinha lá uma máquina térmica e uma máquina frigorífica. Tinha o rendimento da máquina térmica e tinha a eficiência de uma máquina frigorífica. E por fim a gente tinha o ciclo de Carnot, que era como a gente estava trabalhando aqueles ciclos de forma indefinida, né? A gente não tinha exatamente um ponto em que parava, sempre era circular todo o processo de trabalho. Então a gente vai ver aqui algumas questões que foram referentes às provas da primeira avaliação. Então, pegando aqui a deixa, pegando a primeira questão agora da primeira prova. Considere que é um gás ideal. Então, um gás ideal é aquele que sofre todo o processo sem perder as características gerais. Tem seu volume V variando com sua temperatura T, ó, na razão proporcional de 0,2. Então, de cara, o que a gente já pode concluir aqui? Ó? Na letra A, ele pede, ó, determine o tipo de transformação que está acontecendo ou que o gás está sofrendo. Então, nesse caso aqui, ó, se eu estou dizendo que a relação entre V sobre T está um valor de 0,2, então a gente só tem o que? Uma relação de volume com temperatura. A pressão, que é a terceira grandeza que está aqui, ó, ela não aparece. Como ela não aparece, a gente diz que ela é constante. Então, se ela é constante, a gente considera que a transformação é dita isobárica, certo? Então, a transformação aqui vai ser isobárica. É quando a gente tem a pressão constante, certo? Então, é só para responder isso aqui, na letra A. E na letra B, eu quero que você traçasse o gráfico. Só que lembre-se, o gráfico é sempre assim, ó. O eixo Y, o X. Aí o que diz aqui, ó, colocando nas ordenadas o valor dos volumes, né? Os volumes correspondentes aqui na ordenada. E na abscissa o valor da temperatura em Celsius ou na escala Kelvin, né? A gente sempre trabalha com a temperatura na escala Kelvin. Então na escala Kelvin aqui. E aqui a gente poderia colocar e numerar como sendo metro cúbico, ou litro, ou centímetro cúbico, qualquer coisa que vocês queiram colocar para o volume. Aí o que acontece? Como essa relação aqui é proporcional, existe uma proporção, né, entre eles, aí a gente tem uma reta. Então, independente da posição que tiver aqui, ó, eu vou ter uma reta. Se eu pegar uma primeira temperatura aqui, ó, que eu vou chamar aqui de T1, eu vou ter um volume V1. Se eu pegar outra temperatura aqui, ó, chamada T2, eu vou ter um volume chamado V2. E por aí vai. Então vai até o segmento de reta for explorando. Pode ter inúmeros volumes aí e inúmeras temperaturas. Desde que você represente o gráfico como se fosse uma reta crescente e relacionando cada volume com sua temperatura. Certo? Então essa aqui seria a resposta da primeira questão, da primeira prova. Já essa outra primeira questão aqui, ó, é da segunda prova. Então na segunda prova a gente já tinha um cálculozinho a mais, ó. Então, ó, certo gás ideal com a temperatura elevada isobaricamente, ó, para 427 graus Celsius. Então, como a gente já está trabalhando sempre em Kelvin, então vamos chamar aqui de T1, né? A gente pode definir aqui que seja T1, a temperatura de 427. Então, T1 vai ser 427 mais 273 para dar esse valor em Kelvin. Então, se eu somar 427 mais 273, isso vai dar o valor de 700 graus Kelvin. Então, ó, 700 Kelvin aqui é a temperatura
nesse momento. Então 700 Kelvin, você determinou que seja T1. Com o volume variável de 10 litros, ó. Isso aqui pode ser chamado de V1. Então V1 aqui que aparece é 10 litros de um determinado recipiente. Inicialmente está 1 atm e a 0 graus Celsius. Ó. Então vamos chamar aqui de T2. O T2 é 0 mais 273. Ó. Nesse caso, o meu T2 vai ser igual a 273 Kelvin. Então achei a justa temperatura já. Então, como ela está na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, sabendo que o gás recebe o calor, ó, então trabalha sobre o gás. Lembra que é chamado pelo gás ou sobre o gás. Então determine, letra A, caracteriza a transformação gasosa ocorrida. Então de cara a gente já sabe alguma coisa aqui, ó. Se eu levo a temperatura isobaricamente, nós sabemos que uma coisa que é isobárica é quando a gente tem uma transformação constante. Então temperatura isobárica, né? Transformação isobárica é quando a gente tem uma pressão constante. Então P é constante. Então se P é constante, então como ele está ali em 1 atm, então se ele está em 1 atm, ele vai continuar sendo em 1 atm. E o que é que justifica isso? Que a transformação gasosa está na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Então isso aqui seria a letra A. Já a letra B, como a gente quer o volume ocupado pelo gás na temperatura elevada, ou seja, quando aumenta a temperatura, e na transformação isobárica a gente só tem a relação entre volume e temperatura, ó. Então a gente vai ter V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, ó. E vamos substituir isso aqui embaixo, ó. Então V1 quem é? É 10, que a gente já tinha ali. T1 é 700, que está ali. Tem que ser igual a V2. Quem é V2 eu não sei. Eu vou ocupado que eu quero achar. Elevado a nova temperatura, ó. Então vai ficar 273. Então perceba que a gente diminuiu a temperatura. Certo? Então se diminuir a temperatura, a gente vai ter que diminuir o volume, né? Como eles são diretamente proporcionais, se um aumenta, o outro aumenta, se o outro diminui, o outro também vai diminuir. Então posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó, e multiplicar cruzado, ó. Então 70 vezes V2, 70 V2. Isso tem que ser igual a 273 vezes 1, 273. Então meu V2 aqui, ó, vai ser 273 dividido por 70. Então meu V2 aqui no final das contas vai ser igual a 3,9 litros. Então no volume aqui seria 3,9 litros na temperatura elevada, certo? Temperatura elevada só vai dizer que houve uma diferença de temperatura, né? A gente sabe que aqui, ó, como ele estava de 0 para 427, ele vai ter que fazer esse sistema aí, certo? Agora fosse o contrário, se quisesse agora o contrário, então só inverter ali, ó, ele está 10 litros a uma temperatura de 273, que é inicialmente, e aqui eu vou calcular o V2, só que agora aumentando a temperatura para 700 graus Kelvin. Então aqui ficaria 273 V2 igual a 700 vezes 10 vai dar 7.000. Então meu V2 aqui, ó, vai ser 7.000 sobre 273. Então na hora que eu calcular isso aqui, ó, vocês vão perceber que você vai ter 7.000 dividido por 273. Isso vai dar 25,64. Então perceba também que na hora que eu aumento a temperatura, né, no caso aí, deixa eu apagar isso aqui. Na hora que eu aumento a temperatura, você vai ver que o volume também aumentou. Aqui a gente tinha 700, caiu para 273. Então de 10 caiu para 3,9. Correto. Aqui eu tinha 273, eu aumentei para 700. Então aumentou de 10 para 25,64 litros aqui. Então nesse caso aqui, ó, a temperatura ela aumentou. Então consequentemente o volume
aumenta, porque eles são o quê? Diretamente proporcionais. Certo? Então aqui seria a questão número 1. Na questão número 2, na primeira prova, você podia usar diretamente a teoria geral dos gases, né? Porque você ia ter o seguinte, ó. Certa massa de gás perfeita, a gente não tem essa massa, a 73 graus Celsius. Então aqui eu já posso somar isso aqui, ó. Vamos chamar aqui de T1. Então seria 43 mais 273, ó. Então nesse caso aqui eu vou ter 316 Kelvin. A temperatura. Está contido em um cilindro de 1.200 centímetros cúbicos. Nesse caso, como ele está ocupando o recipiente, ele é chamado de volume. Vamos chamar aqui de V1. Se a pressão inicial era 20, então vamos chamar aqui de P1, mudou para 30, ó. Vamos chamar aqui de P2. Ao mesmo tempo em que o volume é reduzido para 500 centímetros cúbicos. Vamos chamar aqui de V2. Ó. Determine que tipo de transformação gasosa está ocorrendo e qual a sua temperatura em graus Celsius. Então tem que chamar o valor de T2, ó, no final do processo. Então a gente vai usar a equaçãozinha P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então o que é P1? Então vamos começar a substituir aqui as coisas, ó. Vai ser 20 vezes V1 1.200 sobre T1 316. Tem que ser igual a P2, que é 30, V2, que é 500 agora, que ele foi reduzido, sobre o T2, que eu estou querendo achar, ó. Então aí a gente já começa a fazer algumas manipulações. Por exemplo, se eu fizesse a regra de 3 aqui, ó, ia ficar esse valor todinho, ó, multiplicando o T2. Então vamos colocar aqui embaixo 20 vezes 1.200 vezes T2, ó. E esse aqui, esse 316, ó, ia multiplicar tudo que está aqui em cima. Então ficaria igual 316 vezes 30 vezes 500. Então meu T2 nada mais é que 316 vezes 30 vezes 500. Tudo isso sobre 20 vezes 1.200. E aqui é só simplificar, ó. Posso cortar um zero aqui com um zero aqui, um zero aqui com um zero aqui, ó, dois zeros embaixo com dois zeros em cima. E aqui eu posso simplificar outras coisas, ó. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 316, isso vai dar um T2 aqui, ó, igual a 4.740 em cima, sobre 2 vezes 12 vai dar 24. Então tem que dividir agora, ó, 4.740 por 24. Então eu vou ter o valor mais para frente aqui, ó, que T2 vai ser igual. Na hora que eu dividir isso aqui tudo vai dar 197,5 Kelvin. Então nesse caso aqui, ó, eu achei a temperatura. Como ele quer também qual é o tipo de transformação gasosa, a gente só pode ter 4 tipos. A gente tem a transformação isotérmica, quando a temperatura é constante. Temos a isobárica, quando a pressão é constante. E temos a isocórica, quando o volume é constante. Fora isso, a gente tem a transformação adiabática. É quando você não consegue transferir ou fazer uma troca de calor com o meio externo. Então, se não é a transformação gasosa com T constante, P constante ou V constante, só pode ser uma transformação adiabática. Então, vamos considerar que a transformação gasosa aqui seria adiabática. Apesar que a gente tem essa transformação, a massa do gás continua sendo a mesma. Então, ele não consegue se moldar diretamente. Apenas o que? A pressão, ela consegue se manter. Então, nesse caso aí, a gente conseguiu resolver a questão número 2. Já na outra prova, a gente tem a número 2 também. Só que agora é diferente, ó. Então, ó, uma porção de 110 gramas de massa. Então, aqui é a massa em gramas, o Mzinho. De CO2, ó. Então, é o gás, é o dióxido de carbono, né? 2, que é então é dióxido de carbono. Então, coloca um recipiente de 15 litros, ó. 15 litros é o volume.
Então a gente vai ter um volume aqui. Dado que a massa molar aqui vai ser 44 gramas por mol, então aqui é a massa molar, que é o N, tá aqui, ó, e está submetido a uma temperatura de 37 graus Celsius. Então, nesse caso, a temperatura T vai ser igual a 37 mais 273, ó. Então, nesse caso aqui, quando eu somar esses dois, eu vou ter 310 Kelvin. Então, a gente já tem uma temperatura bonitinha aqui, ó, também, já pronta para trabalhar nas questões. Considere que a constante dos gases perfeitos é 0,082, que é o valor de R, ó. Determine. Então, na letra A, o número de mols de um gás. Então, a gente tem uma formulazinha básica. O número de mols é igual a massa em gramas sobre a massa molar. Então, aqui vai ser quem? A massa em gramas vai ser 110 sobre a massa molar, 44. Quando eu dividir isso aqui tudo, isso vai me dar o valor de 2,5 mols. Então, 2 mols e meio para essa transformação. Na letra B, eu quero a pressão. Então, como a gente tem um número de mols aqui, ó, e a gente quer usar ele para achar a pressão, vamos usar a equação de Clapeyron, PV. Então, esse PV aqui, ó, a gente consegue diretamente da equação. Então, P vezes V é igual a NRT. Então, quem é o P? O P é a pressão. A pressão está aqui? Não, então vou ter que achar. O volume está ali, ó, é 15. Então, 15 aqui. O N vai ser 2,5 mols. A constante vai ser 0,082. E a temperatura vai ser o 310 que eu achei ali em cima. Então, nesse caso, que é o valor de P, vai ser igual a 2,5 vezes 0,082 vezes 310. Tudo isso dividido por 15, ó. Então é só fazer essa continha aí que vocês vão achar o resultado. Na hora que eu fizer essa continha aqui, a gente vai encontrar que a pressão vai ser igual a 4,1 atm, ou seja, atmosferas. Então 4,1 atm é a pressão. Já na letra C, o que é que a gente tem aqui? Eu quero o volume molar do gás, ó. Então o que acontece com o volume molar? Então é o volume por mol. Então aqui eu vou adotar que o N é igual a 1. Então vai ser a mesma equação, só que na hora do N aqui vai ser 1. Então PV é igual a nRT. Ó. Então como eu quero o volume, ó, então o volume vai ser igual a N vezes R vezes T. Tudo isso dividido por P. Ó. Então nesse caso aqui o que vai acontecer? Quem é N? É 1 mol. A constante dos gases é 0,082 vezes a temperatura que é de 310. Ó. E vou dividir pela pressão. Só que essa pressão a gente achou agora. É o 4,1. Então 4,1 aqui. Ó. Então na hora que eu fizer essa conta aqui, vocês vão achar o valor que V igual a 6,2 litros. Então vai ser a mesma coisa de eu operar aqui em cima. Ó. Se eu multiplicar 310 vezes 0,082 vai dar 25,42. 25,42 dividido por 4,1. Então isso aqui vai dar no final das contas 6,2 litros. Então nesse caso aí foi a segunda questão da prova número 2. Então agora a terceira questão da prova número 1. A gente vai adotar o seguinte, ó. Durante um determinado processo, um gás ideal recebe, então se ele recebe, ele vai receber de uma fonte, 2.000 joules. Esse 2.000 joules, se você for olhar o pezinho da letra aqui, a gente vai entender que ele é a quantidade de calor que ele recebeu. Ó. É o valor de Q, do meio externo. Considere que esse processo pertence à transformação isotérmica. Então, se a gente lembrar que é uma transformação isotérmica, é aquela que a temperatura é constante. Tá? Então, vai ter P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ó, que é a regra de Boyle, né? A regra de Boyle-Mariette. Aí você consegue calcular para uma transformação isotérmica. Cujo produto, ó, se eu pegar um P1 vezes V1 aqui, ó, que eu coloquei sobre P vezes V, vai me dar esse total aqui de joules, ó, que é a quantidade de energia. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar que o produto PV, de cara, vai valer isso.
Considere também que tem-se 7 mols do gás. Então aqui é o valor de N. Ó. N é o número de mols. E que a constante dos gases, ó, vale 8,31. Lembrando que ela pode ser expressa dessa forma aqui, ó, 8,31 ou 0,082. Certo? Então, pode ficar ao critério de vocês calcularem aí, desde que esteja tudo na mesma unidade. Ó. Mol por mol, Kelvin por Kelvin, se tiver alguma temperatura, e Joule por tempo de energia. Então, na letra A, eu estou perguntando se o gás está sofrendo uma expansão ou uma compressão. Então, se a temperatura ela é constante, então ele está recebendo calor, então ele está se expandindo, ele está agitando as moléculas para a expansão. Então, nesse caso aqui, ele está sofrendo expansão devido a ser uma transformação isotérmica. Então, isso aqui é só porque ele é isotérmica. Neste caso, o gás ele vai sofrer uma expansão a uma temperatura constante. O que vai variar é a pressão, né? Se a pressão for mais alta ou mais baixa, de acordo com o sistema. Na letra B, eu quero a temperatura do sistema, ou do processo, né? Nesse momento aí. Então, a gente vai usar a equação de Clapeyron de novo. PV é igual a N RT. Então, quem vai ser o valor de T? T vai ser igual a P vezes V sobre NR. Certo? Só manipulando aqui para achar os valores. Então, a pressão vezes o volume já foi dado na questão. Vai ser 33.240 dividido por o número de mols, vai ser 7, vezes a constante dos gases, que é 8,31. Então, vai ficar 33.240. Tudo isso dividido por 7 vezes 8,31, isso vai dar 58,17. E na hora que eu dividir isso aqui tudo, eu vou ter que a temperatura final aí do gás vai ser de 571 graus Kelvin. Certo? Então, achei aqui a temperatura do gás. Na letra C, a gente quer a variação da energia interna, a gente quer o ΔU. Mas a gente sabe que, dado uma transformação isotérmica, onde o ΔT é igual a zero, como não existe variação de energia, né, diretamente, como a temperatura está constante, então o ΔU aqui, ó, vai ser também igual a zero. Então a resposta da letra C é para dizer apenas isso. E na letra D, eu quero o trabalho. Só que a gente sabe que, numa transformação isotérmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Isso aqui é lá da primeira lei, né? Então, tá aqui, ó, primeira lei da termodinâmica. Só que o ΔU é igual a zero, ó. Então, o Q menos o trabalho tem que ser igual a zero. Logo, o Q tem que ser igual ao trabalho, ó. Então, o trabalho, então explica aqui. O trabalho vai ser igual a quanto? A quantidade de calor. Então, se eu retirar da fonte aqui, ó, 2.000 joules de calor para um meio externo, então vai ser o trabalho vai ser realizado por 2.000 joules. Então, é só através da lei aqui que você vai colocar a resposta. Então, o trabalho vai ser igual a 2.000 joules. Como é de expansão, é positivo. Se fosse compressão, seria negativo. Certo? Então, aí a questão 3 da prova 1. Na questão 3 da prova número 2, a gente tem o seguinte, ó. Uma máquina a vapor, então a gente já está trabalhando com máquinas térmicas aqui, ó, recebe 20.000 joules de uma fonte quente. Quando for fonte quente, a gente vai chamar de Q1. E cujo rendimento é de 20%. Então, o eta vai ser igual a 20%. Só que 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100. Que é a mesma coisa de 0,2. Então, o rendimento aqui vai ser 0,2. Então, nesse caso aqui, eu vou determinar qual o trabalho realizado. Então, na letra A, a gente vai determinar esse trabalho. Como é que a gente determina esse trabalho? Pela formulazinha, ó. O eta é igual ao trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Então, se a gente fizer a regra 3 aqui, ó, o trabalho vai ser igual ao eta vezes a quantidade de calor, Q1. Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho vai ser igual ao eta, então vai ser 0,2, vezes a quantidade de calor Q1. Então, vai ficar aqui, ó, 20.000. E nesse caso aqui, ó, por fim, o trabalho realizado por essa força aqui, ó, a gente vai encontrar o valor de 4.000 joules. 4.000 joules.
Aliás, aqui a gente tem 20 mil. Vou cortar um zero aqui, ó. Para ser mais simples, né? 0,2 é 2 sobre 10. Vou multiplicar por 20 mil, ó, só para a gente ver aqui o que acontece. Eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 2 mil vai dar 4 mil joules. Então perfeitamente isso mesmo, tá ok. Então a quantidade de calor, o trabalho aqui vai ser de 4 mil joules. E na letra B, a quantidade de calor enviada para a fonte fria. Então você vai ver o valor do Q2, ó. Mas pela fórmula lá da termodinâmica, a gente sabe que o trabalho é igual a Q1 menos Q2. Como a gente quer o valor do Q2, ó, então Q2 vai ser igual a Q1 menos o trabalho. Então, se a gente quer o valor do Q2, ó, vai ser 20 mil, que é Q1, menos o trabalho, que é 4 mil. Então, o valor de Q2 aqui, ó, a gente vai ter o valor de 16 mil joules. Então, achei aqui o valor de Q2. Então, o que acontece nesse caso? A gente vai ter uma máquina térmica nesse estilo aqui, ó. A gente tem um fluxo aqui, a gente tem a entrada aqui, ó, da fonte quente. Lembrando que T1 é maior que T2. Aqui em cima a gente tem a fonte quente. E aqui embaixo a gente tem a fonte fria. Fonte fria. Então, ele vai retirar daqui de cima 2.000, aliás, 20 mil, né? 20 mil joules, que é o Q1. Vai fazer o trabalho aqui, ó, com quanto? Se a gente for olhar direitinho aqui, o trabalho, como ele teve rendimento de 20%, então vai ser 4 mil. Então, por trabalho aqui, ó, ele vai jogar para fora o valor total igual a 4 mil. Então, se 20 mil menos o 4 mil que ele fez o trabalho, então sobrou quanto? 16 mil. Então, vai rejeitar aqui, ó, 16 mil joules para a fonte fria, que é o valor de Q2. Então, essa é uma máquina térmica, né? Quando você está calculando o rendimento. Já na questão 4 da prova número 1, a gente tem o seguinte, ó, uma máquina térmica está a uma temperatura de 800 Kelvin. Então, vou chamar aqui de T1, certo? Então, vou chamar aqui de T1. Fornece 2.500 calorias, ó. Aqui eu vou chamar de Q1. Há um motor de combustão, ó. Ao realizar um trabalho, passa para o condensador 900 quilocalorias, ó. Vou chamar aqui de Q2. Cuja temperatura já está a 393 Kelvin. Então já está tudo transformado na temperatura Kelvin. Então aqui eu vou chamar aqui de T2. Ó. Considere que um calor é igual a 4 joules. Então calcule a potência e o rendimento dessa máquina. Então primeiro a gente vai calcular essa potência, o POT. E em seguida calcular o rendimento, o ETA. Só que aí o que acontece? A gente vai precisar de calcular algumas coisas mais. Por exemplo, que é o Q1 aqui. O Q1 a gente sabe que é 2.500 quilocalorias. Só que eu tenho que transformar em joules, ó. Então vou multiplicar isso aqui por 4, ó. Então nesse caso aqui vai dar 25 mil vezes 4, vai dar 10 mil. Então vai dar 10 mil quilojoules. Já quem é Q2? Q2 vai ser igual a 900 quilocalorias vezes 4. Então vai dar 3.600 joules. 3.600 quilojoules. Então só para conferir aqui, aqui vai ser mais um zero, né? 10 mil. Então, perdão, aqui 10 mil na Q1 e 3.600 Q2. Então já achei as duas quantidades de calor. Então de cara eu já posso calcular o trabalho. Então o trabalho aqui, ó, vai ser o Q1 menos o Q2. Então vai ser o Q1 que vai ser 10 mil menos o Q2 que é 3.600. Então na hora que eu fizer essa diferença aí, ó, isso vai me dar 6.400 quilojoules. Então achei também o trabalho. Pronto, aí sabendo disso, o que acontece? Vamos calcular logo a potência. Então a potência vai ser quem? Vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Como o trabalho aqui a gente acabou de achar, aqui é 6.400 quilojoules. Só que o tempo é de 1 segundo, ó, que é por segundo, ó. O ciclo é 1 segundo aqui, ó. Então quilojoules por segundo vai dar o watt. Como está quilo aqui, então vai dar 6.400
kW de potência é a máquina térmica. E agora a gente quer o rendimento. Como é que a gente calcula o rendimento? A gente pode seguir o seguinte. Você pode pegar a equaçãozinha 1 menos Q2 sobre Q1. Essa é a equação do rendimento quando você tem o que? As duas trocas de calor aqui, ó. Vai ficar 1 menos 3.600 dividido por 1000. Isso vai dar um valor de quanto? Vai ficar 1 menos, na hora que eu cortar 0 com 0, 0 com 0, aliás 10.000, né? 10.000 ali em cima, então só 4 zeros aqui, ó. Aí eu vou dividir 36 por 100, vai dar 0,36. Aí nesse caso o que acontece? 1 menos 0,36 vai me dar 0,64. Como eu quero o rendimento, eu tenho que multiplicar ainda por 100, ó, para ser dado em porcentagem. Então nesse caso vai ficar 0,64 vezes 100, vai dar 64% de rendimento. Essa máquina, ela pega 10.000 kJ, faz um trabalho de 6.400 e rejeita 3.600 para a fonte fria. Nesse caso, existe um aproveitamento de 64% da energia que foi retirada da fonte quente. Já na questão 4 da prova número 2, eu tenho o seguinte, ó, considerando as duas leis da termodinâmica. Então, a primeira lei, basicamente, que é a da variação da energia interna, ΔU é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Essa aqui é a primeira. E a segunda é quando você tem uma máquina térmica, que pode ser a máquina frigorífica ou a máquina térmica em si. Ou então a aplicação da máquina de Carnot. Então, tendo isso aqui em mente, analise o esquema ao lado e verifique se é possível existir essa máquina. Então, aqui a gente tem uma máquina aqui, ó. Eu esbocei um trabalho aqui, é a máquina fazendo um trabalho. E se eu for perguntar se essa máquina pode existir. Se existir sim ou não, eu vou dizer por que ela existe e por que não. Então é o seguinte, ó. Eu tenho uma máquina aqui, ó, da fonte quente. Ela retira de uma fonte quente que é 600 Kelvin, ó. Ela tira 100 joules, ó, a setinha para baixo. Faz um trabalho aqui, ó, de 60 joules. Consequentemente, rejeita quanto? Rejeita 40 joules, ó, para uma fonte fria que está a 300 Kelvin. Então você percebe o seguinte, e aqui tem o nome, ó, refrigerador. Ó. Então essa máquina existe? Não. Por quê? Porque se eu estou dizendo que aqui é um refrigerador, a ideia é que a máquina funcionasse ao contrário. Ela pegasse da fonte fria, realizasse trabalho para dentro do sistema, ó, e o restante rejeitaria para a fonte quente. Ou seja, o fluxo de trabalho é subindo e não descendo. Nesse caso aqui a gente tem um fluxo de trabalho desenhado de uma máquina térmica, porém eu estou dizendo que é um refrigerador. Então por isso que a máquina ela não existe. Quinta questão da prova número 1. Uma máquina frigorífica. Então agora tem máquina frigorífica. Então nesse caso a gente tem a quantidade de calor retirada da fonte fria, que eu vou chamar aqui de Q2, ó. Realiza um trabalho para dentro do sistema, que eu vou chamar aqui de tal, ó. E depois eu vou rejeitar alguma coisa para a fonte quente, ó. A fonte quente fica aqui em cima, então fonte quente, e aqui embaixo a fonte fria. Lembrando que a temperatura da fonte quente é sempre maior que a temperatura da fonte fria. Então esse aqui é o esboço de uma máquina frigorífica. Ela rejeita 350 joules, ó, para o meio. Então ela vai pegar aqui em cima, ó, 350 joules, ó. Só que ela retira 1.220 joules em cada ciclo do gás. Então o que é que você calcula? Letra A, o trabalho do compressor em cada ciclo. Então de cara o que é que a gente tem? A gente pode entender o seguinte, que o trabalho sempre vai ser a quantidade de calor, vou chamar aqui de Q1 menos Q2. Certo? Então, como a gente tem uma máquina frigorífica, a gente pode determinar aqui que o Q1 vai ser 350, que é o que é rejeitado, menos o Q2, ó, que é 1.220 joules. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso considerar que 350 menos 1.220 vai dar 870 joules. Ó. Então, como aqui eu estou dizendo que ele é negativo, é porque ele retirou do canto mais baixo.
ou seja, do canto mais frio. Então, nesse caso, ele retirou esse calor aqui, ó, transformou isso aqui em trabalho, ó. Então, ele pegou 1220 de dentro da máquina frigorífica, subtraiu 870 joules para o trabalho, que é a resposta aqui, e aqui ele rejeitou para a fonte quente o que sobrou. Então, 1220 menos 870, ó, eu vou rejeitar para a fonte quente 350 joules. Então, a letra A está ok. Letra B. Qual é a potência utilizada pela máquina? Se a gente quer uma potência, então potência é igual ao trabalho sobre o tempo. A gente já tem o trabalho, ó, que foi de 870 joules. Só que aí o que acontece? A gente não tem esse tempo. Então, se a gente não tem esse tempo, o que é que pode acontecer aqui? A gente pode considerar que a gente pode determinar a eficiência de cara antes de resolver essa questão da letra B. Ó. Então, a gente pode achar a eficiência logo para depois achar a potência. Então, a eficiência aqui, ó, que é o E, vai ser igual a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho realizado. Então, a quantidade de calor da fonte fria vai ser quanto? Vai ser 1220 dividido pelo trabalho que fiz, ó, 870. Na hora que eu dividir esses dois aqui, ó, isso vai me dar uma eficiência de 1,4. Como não tem unidade, termina aqui, ó. Certo? Então, o que é que acontece agora? A gente vai ter que achar essa potência aí. Só que a gente só tem o que? O trabalho. A gente só tem o trabalho, a gente pode usar a formulazinha no caso para a eficiência, né? A gente pode determinar aqui que seja, como a gente está trabalhando por ciclo, ó, em cada ciclo, então a gente considera que, por exemplo, seja um segundo aqui, um ciclo. Certo? Então, a cada segundo a gente faz isso aqui, assim, remove esse valor total aqui, ó. Então a gente bota um segundo aqui, ó. Então, se eu tenho 870 joules por um segundo, isso vai me dar 870 watts. 1 joule por segundo é igual a watts. Então, aqui a potência é igual ao trabalho. Certo? Então, aí você pode determinar que a potência aí, ela é igual ao trabalho realizado. Então, nesse caso, 870 joules. Certo? Por que não negativo? A ideia da negativa aqui, ó, só para dizer que ela subtraiu, ó, é para dentro do sistema que eu estou realizando o trabalho. Certo? Caso contrário, você ignora esse sinal e bota seu valor positivo aí. E a quinta questão da prova número 2, para a gente encerrar a resolução das provas, a gente tem o seguinte, ó. Um motor, ao ser utilizar um certo tipo de combustível, a uma temperatura de 27 graus Celsius, então vamos chamar aqui de T1, ó. Então vai ser 27 mais 273. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou achar o valor de 300 Kelvin. 300 Kelvin já tem aqui bonitinho. Gera. Então, se ele gera, ele está puxando de algum lugar. Então, eu puxei isso aqui, ó, de uma fonte. Então, vou chamar aqui de Q1. Então, Q1 é igual a 500 joules. E faz um trabalho, um tal, de 50. Então, o tal aqui, ó, ele vai valer 50 joules. Considere que a combustão se dá internamente, realizada em ciclos por segundo, né? Segundo o princípio de Carnot. Então, a ideia do princípio de Carnot é você calcular o máximo rendimento da máquina térmica usando as temperaturas. E que sejam desprezíveis as percas de calor. Então, não vai existir perca de calor aqui, ó. Então, determina a letra A o rendimento desse motor. Então, se eu quero o rendimento, ó, é só você pegar o trabalho e dividir pela quantidade de calor da fonte quente, ó. Então, o trabalho vai ser de quanto? Vai ser de 50 dividido pela quantidade de calor, que é 500. Ó. Então, posso cortar um zero com zero aqui, ó. Então, vai ficar 5 dividido por 50. Na hora que eu dividir, isso vai dar o valor de 0,1 multiplicado por 100. A gente vai achar o valor de 1%. Certo? Então, só multiplicar isso aqui por 100. 1% não, né? É 10%, porque no caso eu vou deslocar duas casas para a direita. Primeira casa eu desloco 1, 2. Então, 0,1 vezes 100 vai dar 10%. Então, achei o rendimento da letra A. Na letra B, a temperatura durante a combustão. Então, como a gente está usando a máquina térmica aqui de Carnot, então, o rendimento vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1.
A gente acha. Isso aqui é só para a máquina de Carnot, certo? Essa regrinha aqui. Então você vai ter 1 menos. A temperatura da fonte quente a gente diretamente tem, que é 300. E da fonte fria a gente não tem, ó, que eu vou chamar aqui de T2. Certo? Mas a gente tem esse rendimento aqui, ó. Esse rendimento vai valer quanto? O rendimento a gente acabou de achar que é de 0,1. Então o que é que eu posso ter aqui? 0,1 tem que ser igual a 1 menos T2 sobre 300. Jogando esse valor aqui tudo para lá, então vai ficar T2 sobre 300 vai ser igual a 1 menos 0,1. 1 menos 0,1. Então aqui vai ficar ó, T2 sobre 300 é igual a 1 menos 0,1 vai dar 0,9. Multiplicando cruzado aqui, ó, T1 vezes 2 vai dar T2. 0,9 vezes 300. A gente vai... deixa eu só conferir aqui direitinho se tá ok. T2... T2... Não, nesse caso perdão aqui. O T2 vai ser da fonte fria. Por conta que, como a ideia é que aumenta a temperatura, ó, então é só uma correçãozinha aqui para o T2. Certo? Então vou só refazer aqui a parte do T2. Que eu tinha que fazer isso antes e não fiz. Então vou ter que refazer agora. Então o T2 é o que a gente vai achar. Em função, né? Como aqui a gente tem uma temperatura muito baixa, a gente considera que ela seja T2. Certo? Então só substituir aqui. Vai ficar 300 aqui em cima. Eu vou ter que achar T1. Porque como é durante a combustão, eu tenho que ter a temperatura inicialmente que foi dada. Então agora sim, nesse caso, vai ser 0,1 igual a 1 menos 300 sobre T1. Agora sim, eu vou fazer 300 sobre T1 vai ser igual a 1 menos 0,1. Então, meu T1 sobre 300 aqui, ó, vai ser igual a 0,9. Multiplicando cruzado, vai ter 0,9 T1 igual a 300. Então, meu T1 aqui no final das contas, ó, vai ser 300 dividido por 0,9. Então, na hora que eu fizer isso, eu vou achar uma temperatura de 333 Kelvin. Que é justamente essa partezinha aí. Então, o que acontece? A gente vai ter que achar o valor, se fosse pedir, né, no caso aqui a temperatura em graus Celsius, né, teria que fazer 337,33 menos 273, ó. Isso daí daria um valor em graus Celsius de 60 graus Celsius. Certo? Então podia pedir nos dois, ó. Como eu só pedi de cara, você pode determinar que seja isso aqui. Caso contrário, teria que transformar ainda em graus Celsius. E agora eu quero o rendimento máximo do motor. Então que é a letra C, ó. Vou fazer a letra C aqui em cima. Rendimento máximo, N vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1 para esse valor aí. Então nesse caso a gente vai ter 1 menos o T1 eu já achei, né? Tá aqui, 333, ó. Perceba que ele é maior que o de cima. Então por isso que eu tive que trocar aqui, ó, porque senão ia dar errado. E aqui o T2 vai ser o valor que foi dado lá em cima. Então aqui é só a correção aqui, o T2. Então 300 aqui, ó. Porque o rendimento nunca pode ser, não pode ultrapassar de 100. Aqui daria o máximo de 100. Então vai ficar 1 menos 300 dividido por 333 vai dar 0,9. Que é igual a 0,1. Perceba que o rendimento é o mesmo. Como o ciclo é igual, ó, o rendimento é igual. Como eu vou multiplicar isso aqui por 100, isso vai dar um rendimento de 10%. Então o máximo que ela pode ter é 10%. Então é uma máquina otimizada. Certo? Então basicamente a gente tem uma máquina otimizada aí por esse processo. Caso contrário desse valor diferente, a gente tinha uma perca com um ganho, né, de rendimento. E aí a gente finaliza a resolução para o segundo ano. Então revisem a prova, refaçam as questões, qualquer coisa tirem as dúvidas e até uma próxima oportunidade.